Oi, estrelas! Ai, que saudade que eu tava de vocês. Bom, eu fiquei sumidinha, mas é que eu tava preparando um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar, que pra mim é muito especial, porque eu falo o tempo todo a gente ficar vibrando no coração, mas eu nunca falei sobre os chakras, né? E as peculiaridades. Mas essa questão de alinhamento energético, ou seja, de manter uma boa vibração, está extremamente ligada ao bom funcionamento dos chakras. Para a gente falar sobre chakra, eu vou falar hoje, né, sobre os chakras e eu vou fazer um vídeo por cada chakra, né? Ou então dois em cada vídeo, dependendo, né, do chakra. Mas assim, o que são os chakras, né? Pra gente começar, é super importante a gente entender que a gente recebe, né? Nós somos receptores de energia divina, de energia, né, do cosmos, enfim. E temos pontos de encontro energéticos, tá? Então, quando a gente pensa no chakra, né, a gente já viu aqueles desenhinhos, né, do posicionamento dos chakras. Esse posicionamento são pontos de energia, tá? Então, como funciona? A gente tem o chakra da coroa, por onde a gente recebe a energia sutil, a energia divina, tá? Essa energia, ela entra por esse chakra e vai se densificando até o último chakra. E nesse último chakra, ela está mais densa lidando com o nosso corpo. Ah, ok! Então a gente recebe uma energia divina que ela vai ficando mais densa, tudo bem. Então, como é que essa energia ela percorre nosso corpo? Tá? Existem uma rede de canais que eles chamam de nadis, né? Que tem como se fossem rios, tá? Que pegam essa energia que entrou e vai distribuindo por todos os nossos corpos. Não só o corpo físico, que é isso que a gente está mais acostumado, né? Que é esse corpo que come, que dorme, que sente prazer, que sente dor, né? Como todos os nossos outros corpos mais sutis. Então, a energia, ela mantém ali uma vibração, né? Então, como que funciona? Os nossos corpos, eles estão interligados através dos chakras, né? Que são esses pontos de energia que alimentam todos os corpos. E eles é como se fossem, é fácil de entender, como se fossem ondas de rádio, vamos dizer assim. Elas convivem ali, se intercalam em alguns momentos, né? Mas não entram em choque, ou seja, nossos corpos não entram em choque, né? Mas eles se intercalam e esse entrelaçamento, ui, bati em tudo, de corpos, é feito através dos nossos chakras, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender? Primeiro, né, que a gente tem dois tipos de chakra. Os chakras inferiores, que estão ligados à nossa noção de sobrevivência, reprodução e autopreservação, e os chakras superiores, que estão ligados à evolução em busca da iluminação, né? De conectar com a essência verdadeira, com a nossa essência, se iluminar, buscar a evolução espiritual. Então, esses chakras, eles vão sendo alimentados por essa energia e são três principais caminhos por onde essa energia ela alimenta o nosso corpo, que é o Sushumna, que ele é o canal central, tá? E Ida e Pingala, que são... Bom, voltar. Então, são três chakras, não, voltando. Então a gente tem três principais canais, né, que alimentam essa energia. E o ponto de união desses três principais canais é onde estão localizados os nossos chakras. Outra coisa que é super interessante a gente saber é que existem grandes diferenças. Peraí, deixa eu ver se eu falei bastante sobre o chakra, se eu preciso mexer em alguma coisa. Né? Falei do cerebro. Tá. Vamos falar das pétalas. Cada chakra tem uma quantidade de pétalas, tá? Essas pétalas, por isso que se você olhar o desenho, né, a representação dos chakras, eles têm as pétalazinhas, né?
Essas pétalas, elas têm um padrão específico de energia e ela vai ressoar esse padrão nos corpos em cadeia. Então, essas pétalas ou vritis, eles são considerados perturbações mentais que acabam gerando um desequilíbrio, né, no corpo emocional que vai refletir no corpo físico, tá? Esse é dos principais que a gente fala, dos outros corpos todos sutis, tudo ressoa, né? Então, um desequilíbrio ou uma pétala, né? Imagina o chakra como uma grande engrenagem, certo? Se tem uma pétala que tá desequilibrada desse chakra, é como se fosse uma mola solta dessa engrenagem, então ele não funciona direito. Só que essas pétalas, elas podem, como elas são perturbações mentais, elas estão ligadas ao quê? Como é que a gente desenvolve uma mola solta no nosso chakra? Bom, a gente cria uma mola solta no chakra quando a gente passa por situações marcantes. Então, por exemplo, o chakra do medo, a pétala do medo tá localizada num chakra. Então, o seu medo, ele vai soltar, ou seja, trabalhar diretamente naquela pétala. Então, quanto mais medo você tem, mais essa engrenagem ela fica torta, então ele vai afetar os outros corpos, então você vai começar a ter medo de mais coisas. E isso são os nossos pensamentos inconscientes também. A gente pode falar das nossas sombras, do nosso ego, toda essa história, porque esses desequilíbrios, ou seja, as pétalas, é como se fossem a visão, né? O nosso filtro, a lente com que a gente enxerga a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem super desenvolvida a pétala do afeto, ela e também tem uma mola solta na pétala que está ligada ao medo, por exemplo, ela, por mais que ela tenha medo, né, das situações, ela olha para o mundo com afeto. Por quê? Porque é a união, né, dessas pétalas, ou seja, então, conforme isso vai mudando de personalidade por personalidade através das nossas próprias vivências, né? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em equilibrar, né, os chakras, esse equilíbrio energético é para ir colocando as engrenagens todas para funcionar, né? Tipo, apertando as molas soltas, para que a gente flua energeticamente como um todo, sem as perturbações mentais. Outra coisa super importante de dizer é que as pessoas não falam muito sobre os chakras, elas falam, pelo menos o que eu andei pesquisando para ver, né, se tinham vídeos falando sobre o assunto, né, porque também não vou ficar repetindo 10 mil coisas, às vezes a pessoa tem ótimos vídeos e tal, mas uma coisa que é muito, que eu achei, que eu praticamente não vi ninguém falando e é super importante para a gente entender o funcionamento dos chakras, é que o equilíbrio do chakra, ou seja, manter os chakras em bom funcionamento, ou seja, energizados e equilibrados, isso não tem nada a ver com o despertar daquele chakra. Por quê? Porque uma pessoa ela pode estar lá meditando, trabalhando e mantendo a energia circulando bem por todos os corpos. Mas o despertar, que é a ascensão da Kundalini, não é a mesma coisa que o equilíbrio energético. Ah, eu preciso que eles estejam equilibrados para eu acender a Kundalini? Sim, eu preciso. Mas só por eles estarem equilibrados eu vou acender a Kundalini? Não. Né? O equilíbrio dos corpos vai deixar você saudável como um todo, tá? Mas é diferente. Então, quando a gente fala de vibrar no chakra, por exemplo, que eu falo o tempo todo do coração, no Anahata Chakra, é levar a sua consciência para despertar o ensinamento daquele chakra. Porque quando a gente pensa no chakra, ele não é apenas um ponto de energia, ele contém características que quando a gente aprende a lidar com elas, a gente despertou, ou seja, a gente não perde mais, não há mais perturbações mentais vindas daquele chakra. Bom, então, assim, os chakras inferiores, né? São 3 chakras inferiores e 3 chakras superiores, sem contar o Sahasrara, que é a felicidade plena, que é
o chakra das 1000 pétalas. A gente não tem uma noção, né, de como descrever, porque a nossa capacidade mental não consegue descrever esse chakra, o sétimo chakra, né? É como se a gente quisesse descrever Deus, porque a nossa conexão com o todo é esse chakra. Então, os yogis, né, os praticantes, né, de yoga, os sábios do passado, os gurus, eles vivem em busca de elevar a consciência chakra a chakra até despertar a Kundalini. Só que a Kundalini não consegue ficar muito tempo no Sahasrara, por isso que ela volta pro Ajna. Eu não consegui despertar a Kundalini, eu não tô longe da iluminação, sabe? Assim, eu luto diariamente para conseguir levar a consciência pro primeiro chakra superior. E é difícil, e vira e mexe eu caio nos chakras inferiores. Bom, como é que a gente tem uma noção básica sobre a diferença desses chakras? Os chakras inferiores, eles estão ligados aos nossos instintos. Instinto de sobrevivência, de reprodução, de procriação, né, de autopreservação. Então, eles são chakras considerados inferiores porque eles estão ligados à vida nessa terra. Os instintos e tudo aquilo que a gente, né, tá ligado no corpo físico, né, na terra. E os chakras superiores, eles estão conectados com a energia superior, em busca da evolução, do contato com a espiritualidade, de uma visão melhor e mais abrangente do todo, de uma busca pela sua centelha divina e principalmente descobrir o que é o amor de verdade, né? Porque isso começa a acontecer no chakra do coração. Dizem que nós, seres humanos, deveríamos começar a vibrar ou tentar vibrar no Anahata Chakra. É o que eu tento e eu reafirmo. A gente deveria começar. Eu nem tenho ilusão de um dia estar vibrando no chakra da coroa, pelo menos, né, tipo, da coroa. Mas assim, se eu conseguir subir para o chakra da garganta, por exemplo, eu já vou me sentir realizada. Mas assim, nessa série de vídeos que eu quero fazer, e eu espero que vocês gostem, eu vou falar um pouquinho de cada um dos chakras e principalmente as pétalas desses chakras, né? Ou as principais pétalas desses chakras, o que a gente precisa aprender, ou seja, quando a gente consegue levar nossa consciência àquele chakra, qual é a visão do mundo e o aprendizado que a gente vai ter, né? E falar um pouquinho da energia de cada um deles. Tá? Então, eu espero que o vídeo não tenha ficado longo, nem confuso. E se vocês gostarem, né, deixa seu comentário. Se vocês tiverem dúvida, escrevam. Deixa seu like, compartilha. E se você tá chegando aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E é isso. Um beijo e muita luz.